Entretanto voltou outra vez ao que é agora as infraestruturas de Portugal, e ainda bem porque a Paula tem uma sensibilidade especial para as espécies, não é uma coisa, às vezes costumo dizer, agora aprendi, que não é uma cega vegetal, portanto ela não sofre muito de cegueira vegetal e consegue também, fruto do seu percurso e da sua formação profissional, e portanto consegue olhar para as espécies e valorizar o que está à volta dela, acho eu. Valorizar ou desvalorizar, se forem coisas más, não é, Paula? E, portanto, ela hoje vem-nos falar um pouco da perspectiva das espécies de plantas invasoras nestes ambientes com que as infraestruturas de Portugal, que atualmente é responsável por não só estradas, mas também linhas de caminho de ferro, é assim, não é? E que, infelizmente, tem muitos desafios com espécies invasoras, portanto nós achamos que era um tema muito interessante para este ciclo de palestras, e portanto eu vou passar a palavra à Paula e acho que ela vai vos interessar de certeza. A palavra é tua, Paula. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada. Não sei se me ouvem bem. Eu estou a ouvir muito bem, sim. E não era suposto, eu estou assim a olhar de lado porque eu queria pôr a apresentação aqui no monitor maior e isto não está a correr bem, um dos monitores não está a colaborar, não sei porquê. Por isso eu parece que estou a olhar para cima, mas enfim. Ora bem. Não te preocupes, nós estamos a ver muito bem e estamos a ouvir bem. Força. Ok, eu acho que fiz uma apresentação um bocadinho grande para os 30 minutos que me deram, por isso em alguns slides vou passar assim mais ou menos rapidamente. Também queria dizer desde já agradeço o convite que a rede, enfim, me endereçou e também, no fundo, endereçou à IP, e a IP agradece também naturalmente este convite, esta oportunidade. Portanto, e também queria dizer que apesar de ao longo da apresentação falar de métodos de controlo e de espécies, o objetivo não será aprender-nos com essa informação, porque sobre isso há mais quem saiba mais e melhor do que nós, portanto o objetivo não é ficar aqui a desenvolver metodologias de trabalho. Portanto, peço desculpa, ok. Estava a dizer à Hélia que tinha aqui, porque, enfim, damos conta às vezes, até no dia a dia, que algumas das pessoas ainda não estão cientes. Eu realmente não queria pôr isto à minha frente, mas também não queria que vissem a mesa. A Infraestruturas de Portugal existe desde 2015, não surgiu do nada, surgiu da fusão entre a Refer, que é a empresa que geria a rede de ferroviária nacional, com as Estradas de Portugal, que tinha por cargo gerir infraestruturas rodoviárias nos termos do contrato de concessão com o Estado. Portanto, aqui não são todas as infraestruturas, mas nos termos desse contrato, e como saberão, também há, pelo menos a Brisa, por exemplo, que está em contratos diretos com o Estado, e portanto aqui depois também temos concessões e subconcessões, empresas que foram subconcessionárias. A Infraestruturas de Portugal, embora seja empresa, o único acionista é o Estado português e, portanto, estamos sujeitos à tutela do Ministério de Infraestruturas e Habitação e do Ministério das Finanças, também a quem temos que dar satisfações do nosso trabalho. Peço desculpa que... Ora bem, portanto, não vou aqui prender nos números todos, mas depois vão ficar com a apresentação disponível, mas realmente em termos de via férrea são 2.526 km de extensão, muitos dos quais eletrificada. Tem havido até um processo de eletrificação de algumas vinhas, de algumas linhas, peço perdão, e isto inclui, no fundo, não os comboios. Muita gente fala dos comboios, não são os comboios, são as infraestruturas em que circulam os comboios que dependem da CP.
De qualquer maneira, também temos de assegurar a circulação ferroviária e, portanto, são também muitas mercadorias transportadas por ferrovia. Depois também temos a nossa carga, manutenção das estações, e depois ainda há que terem atenção, isto faz parte da rede ferroviária, mas obras de arte, pontes e túneis, que também é preciso assegurar em condições. Em relação à rede rodoviária, 14.037 quilómetros de jurisdição direta, depois também ainda com mais 1.013 de subconcessionada, temos as estradas nacionais. Pelas minhas fotografias parece que isto é tudo mentira, que não anda cá ninguém, mas calhou, calhou e por isso temos aqui alguns poucos carros. Mas temos também algumas vias mais ou menos rápidas que na IP, pelo menos em termos de manutenção, umas são geridas pelo que chamamos a rede nacional, tudo é nacional e tudo é do continente, mas depois temos também a alta prestação que tem a ver com alguns troços de vias mais rápidas, por exemplo, a VCI no Porto, um troço do túnel do Marão e do túnel propriamente dito, enfim, e alguns outros troços ao longo do país. Estamos a falar de invasoras nas infraestruturas, portanto, as invasoras são exóticas, também não me vou prender aí, mas penso que saberão. Se não sabem, vale a pena ver e procurar informação do que são plantas nativas, infestantes, exóticas e invasoras. Todas as invasoras são exóticas, nem todas as exóticas são invasoras. E nós começámos, os nossos antecedentes, começaram a utilizar algumas das exóticas nas infraestruturas por razões ornamentais, por exemplo, como aqui o caso destas Austrálias. Esta pelo menos já não está neste estado, porque já houve incêndios, já tivemos que fazer abates, mas isto até era um troço excepcional. Eu acho que se pode dizer que em termos de vegetação e de paisagem é excepcional. Também se utilizaram exóticas com funções, portanto, pelo interesse funcional. Aqui, por exemplo, manchas de robíneas a ladear um troço da linha do Minho, na zona do estuário de Coura, e isto é muito importante nas zonas mais úmidas também, para que a vegetação dê estabilidade ao talude, à estrutura da própria linha, mas também junto aqui também próximo do Coura, que também, mesmo no caso das estradas, é importante que haja estabilização dos taludes, e a vegetação pode nas estradas desempenhar muitas funções. A proteção dos ventos também é uma delas, e portanto a vegetação começou a ser instalada quer por questões ornamentais e funcionais. Por exemplo, aqui na zona do Douro, das plantas que mais, e aqui não só no Douro, estas fotos é que são do Douro, temos aqui a estação de Caldas de Moledo, a linha do Douro passa aqui, e aqui, ao lado temos a EN 108, e deste lado temos o Rio Douro, que nem se vê. Temos aqui estas canas, temos ailantos, temos uns ailantos maiores, portanto, árvores que foram plantados também com essa função ornamental, sobretudo em termos de árvores nas estradas. O que foi mais plantado com funções ornamentais terá sido a mimosa, a Austrália, a robínia e o ailanthus, mas hoje em dia já não temos dúvidas que, apesar dessas plantações de há dezenas de anos atrás, hoje em dia sabemos que muitas destas plantas vieram a desenvolver comportamento invasor, e nós hoje em dia nós, IP, temos que nos preocupar com este assunto, não só como em termos de comunidade, com todas as implicações em termos de biodiversidade e aspectos sociais e por aí fora, que dizem respeito a todos e em âmbitos mais abrangentes do que as infraestruturas, mas em relação à própria infraestrutura temos aqui, por exemplo, podemos ter problemas funcionais, porque se eu tiver algumas situações, mesmo com plantas pequenas, com herbáceas, que cresçam demasiadamente em zonas de linha, aqui um troço, por exemplo, não é uma via
que se mantenha em circulação ativa, mas que pode ter que ser percorrida, nem que seja com veículos para inverter a marcha ou para situações de manutenção, e a certa altura as próprias plantas podem pôr em causa a funcionalidade deste troço. Temos situações em que as plantas podem vir a cair sobre as próprias viaturas e, portanto, há aqui um problema de segurança de pessoas e bens, ou, no caso do caminho de ferro, podem cair sobre a catenária, que também pode vir a originar problemas. Temos problemas de visibilidade, por exemplo, no caso das estradas, em que a certa altura, se eu tenho sinais, que é obviamente para se ver, não é para se taparem. Temos problemas com riscos de incêndio, temos situações em que as plantas invasoras crescem tanto que condicionam a passagem dos peões na faixa de rodagem. Temos, por exemplo, problemas em que, se eu tiver cortadérias, até para os próprios operacionais, ao percorrerem as vias ou ao quererem trabalhar, podem ter problemas também, ou situações de espécies espinhosas em que a simples passagem ou trabalho com elas pode ser um problema. Temos problemas financeiros, porque obviamente que isto cada vez mais corta-se e volta a nascer cada vez mais rapidamente e mais frequentemente. Temos problemas ambientais e sociais, porque obviamente os problemas que a este nível se sentem noutras situações, a IP também tem a sua responsabilidade social e ambiental e tem que ter isso em atenção. Temos, por exemplo, um problema que é na paisagem, e como paisagista não posso deixar de pensar nisto, porque realmente nós estamos a gerir as vias por onde percorre muita gente. É evidente que quem faz o percurso na via para o seu diário de casa-trabalho e vice-versa tem que ser respeitado, e temos que lhe oferecer uma boa paisagem. Quem faz transportes de mercadorias de longa distância também tem que ser respeitado. Mas num país que está a viver e que tem como um dos nossos esperanças o turismo, tem que oferecer uma paisagem de qualidade ao turista quando o turista percorre estradas e caminhos de ferro. Não posso pensar que vou para o Alto Douro Vinheteiro, aquilo é fantástico, e o caminho por aí fora é uma porcaria, quer dizer, a certa altura desistimos e vamos embora. E os problemas com a fauna, por exemplo, ou com a flora, não dizem só respeito à parte da biodiversidade e digamos que da flora silvestre, mas até em termos sociais e económicos também podem ser importantes para o homem. Por exemplo, o ailanthus é um hospedeiro do fitoplasma, enfim, do agente causador de uma doença que pode trazer graves danos à videira, e isto na região do Douro pode ser efetivamente um grave problema também económico. E depois há também questões de imagem para a nossa população, por exemplo, ter rebentos de robíneas, que já é complicado pensar-se numa paragem de autocarro com uma guarda de segurança e, enfim, nas condições para as pessoas aqui aguardarem pelo autocarro, quanto mais ainda com rebentos de plantas com espinhos. Ou até ao nível internacional, quando num território que dá acesso a uma ponte internacional, temos uma área tratada pela Câmara como um jardim e temos a zona que a IP trata, que não temos as mesmas condições, não a dizer que as câmaras tenham mais do que nós, porque também os meios que temos deviam ou hão de ser de alguma forma proporcionais ao território gerido, mas enfim, há várias complicações, nem sempre é assim, e a verdade é que também não é uma boa imagem entrar no país e encontrar-se logo plantas invasoras. Portanto, eu não vou ficar aqui a falar de todas, já terão noção disso. A boldo estão aquelas que normalmente nos dão mais problemas ou que atingem maior área, mas também está aqui uma ou outra, por exemplo, a agave, que as pessoas muitas vezes, e tem-se verificado em alguns locais, que nós começamos a ter agave nos taludes, porque uma vez que é uma planta que também tem alguns espinhos, o mesmo acontece com a opúntia, com a figueira da Índia, como tem espinhos, as pessoas, enfim, os proprietários plantam-nas no limite das suas propriedades, porque
acham que os seus terrenos assim ficam mais preservados. A verdade é que elas começam a expandir-se e vão também para o talude da estrada e vão por aí fora. E a certa altura pode acontecer como acontece com outras, em que já nos têm dito, mas não fui eu que plantei, ela apareceu aqui, eu nem sei como. Olha, mas eu só plantei uma. E, portanto, também é importante nós irmos passando esta mensagem para as pessoas perceberem que muitas vezes, assim, há problemas nas estradas, há efetivamente no caminho de ferro, há muitos, como podem ver. Estes são só alguns, cá está a agave, cá está o púntia também a espreitar, mas plantas destas que a certa altura se desenvolvem e começam até a gerar filhos, aqui ainda não foi o caso, mas não é fácil gerir e trabalhar, por exemplo, no caminho de ferro, não é mais importante que a estrada, mas ainda assim aqui há questões de segurança ainda mais prementes, menos espaço para circular muitas vezes, embora nas estradas também muitas vezes não seja fácil, e a estrada, o caminho de ferro às vezes chega a estar completamente, peço desculpa, completamente preenchido por invasoras. Depois temos situações em que de repente aparece uma cortadeira e aparecem muitas, temos áqueas, temos as canas, cá estão, que muito associadas ao caminho de ferro. Temos uma planta que eu penso que se calhar mais no sul está a começar a aparecer, mas está a ser, enfim, está a ser um problema e, portanto, para nós são tão importantes aquelas que já são mais ou menos graves e sobretudo, que têm grande capacidade de invasão, mas também era importante e é importante atuar cada vez mais naquelas que estão a aparecer. Esta é a Watsonia mariana e pelo menos na zona de Beja e talvez de outros locais também está a aparecer e é motivo de preocupação para nós. Ora bem, se nós temos isto, porque é que não fazemos nada? Eu, pelo menos, se não tivesse nada a ver com a IP, se não soubesse o que é que fazemos, se calhar pensaria desta maneira, sobretudo andando em determinados locais. Agora, a verdade é que nós desde 2010, pelo menos, desde o final dos anos 90, começou a haver um cuidado para não plantar austrálias, para não plantar, enfim, para não plantar algumas dessas espécies, mas a certa altura, e desde pelo menos 2010, que os contratos de conservação corrente de estradas começaram a integrar algumas rúbricas destinadas ao controle de plantas invasoras. Sabendo nós ainda muito pouco, tivemos sempre como, enfim, fomos aprendendo algumas coisas, mas a certa altura também começámos a consultar o site invasoras.pt, de onde se aprendeu alguma coisa e fomos tentando melhorar cadernos de encargos. Também houve, ainda no tempo das Estradas de Portugal e que veio até a infraestruturas, o projeto Lifelines, que foi um projeto de controlo não de planta, não necessariamente de plantas invasoras, mas um projeto também virado para a proteção da fauna, sobretudo no distrito de Évora, coordenado pela Universidade de Évora, em parceria com a Universidade de Aveiro e do Porto, com a Câmara Municipal de Évora, Montemoro Novo e duas empresas locais, a Marca e a Quercus Local. No âmbito desse trabalho, enfim, virado para a fauna não deixa nunca de estar associada com a flora e, portanto, esse trabalho também teve como objetivo fazer o controle de algumas manchas de plantas invasoras que existiam e no final foi editado, publicado um guião de boas práticas de gestão da vegetação para a promoção de biodiversidade em infraestruturas lineares. Não vou desenvolver sobre isto, mas isto devia haver aqui um link a funcionar, peço desculpa, mas não dá, não sei, peço desculpa. De qualquer maneira, este guião está na página, eu tinha posto o link, mas não sei porque não foi para lá. Mas clica, Paula, porque acho que está. Clica, ele está a mãozinha, deve estar a funcionar. Há qualquer coisa que não dá. Ou se calhar estou sem rede, não sei. Não posso estar sem rede, senão não estaríamos aqui. Desculpem. Bom, não sei, mas este guião está disponível na página da Infraestruturas de Portugal, na parte da biodiversidade e, portanto, podem aceder a ele se assim entenderem. Depois, entretanto, o que é que nós temos feito? O que é que nós
fizemos durante alguns anos técnicos e continuamos a fazer, mas durante algum tempo fomos participando em vários seminários que tivemos conhecimento sobre o controle de eventos, de invasoras. Em 2016, num evento que houve no Luso, e isto por acaso foi uma chamada de atenção do arquiteto Henrique Pereira dos Santos, que alguns de vós poderão conhecer e que também se tem dedicado a esta causa das invasoras, pelo menos está relacionado com a Montes. Em conversa com o Henrique, ele dizia realmente a IP só pode fazer alguma coisa quando tiver uma estratégia para o controle de invasoras, e nós começámos a trabalhar nesse sentido. Em 2017, isto foi um ano de viragem na nossa vida, graças a estas duas irmãs que todos conhecem. Hélia, não é preciso esconder, já sabemos, porque realmente começámos a colaborar com a Escola Superior Agrária e o Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra e a Escola do Instituto Politécnico, e começámos a trabalhar com a Elizabeth e com a Hélia, o que é realmente uma grande oportunidade de aprendizagem, e a partir de 2020 conseguimos estabelecer então um protocolo mais formal entre a IP e as duas entidades, mas ainda em 2018, por exemplo, começámos a trabalhar conjuntamente com a noção de que, não podendo ir diretamente para o terreno fazer logo, por várias razões, algumas delas porque ainda nós próprios não sabemos o que fazer com todas as plantas que vamos aprendendo, porque não temos cada vez mais, não temos quem o faça. Cada vez mais a IP, como será publicamente sabido, como outras áreas também da função pública, embora a IP na sua maioria já não seja de funcionários públicos, mas é de colegas de contrato, mas mesmo assim, cada vez mais as pessoas vão se reformando e embora tenham entrado alguns técnicos até recentemente, em termos operacionais, cada vez mais os trabalhos são dados fora. E quando os trabalhos são dados fora, são contratos preparados a 3 anos, ou não tanto, mas de conservação tem sido, e portanto, entre o tempo que eu tenho um determinado contrato em curso, o tempo que eu vou preparar para alterar cadernos de encargos, está o problema a aumentar. E nós temos consciência de que o problema, sendo de todos, temos que informar toda a gente, temos que sensibilizar. Portanto, em 2018 começámos a fazer algumas sessões de sensibilização, na expectativa também, e isso também é um dos princípios, no fundo, da nossa estratégia, é que assenta no facto, no fundo, da IP estar em todo o país. Nós temos a noção de que estando em todo o país, tendo já contactos institucionais com as câmaras municipais, com as CIM, as áreas metropolitanas, a APA, o ICNF, ainda que sejam contactos institucionais, ainda que não seja fácil chegar ali e começar vamos lá resolver os problemas das invasoras, porque sabemos que também há outros problemas e diversos da sociedade e que poderão preocupar outros com níveis de prioridade naturalmente diferentes. Mesmo assim, começámos, por exemplo, no Dia Internacional da Biodiversidade de 18, organizámos com a Câmara Municipal de Paredes de Cora e o Observatório da Paisagem uma sessão de divulgação, de sensibilização voltada sobretudo para os técnicos dos gabinetes técnicos florestais do Alto Minho, e foram convidados também os presidentes de Câmara das câmaras das juntas de freguesia, aliás, os presidentes das juntas de freguesia do Concelho de Paredes de Cora, em que nós sabíamos que existia determinada planta. E as plantas a que demos maior atenção, e tem sido, no fundo, as que desde essa altura nos preocupam mais, tem sido a cortadeira celoana e a falópia japónica. Em 2018 fizemos uma sessão na IP em que finalmente, porque isto já há uma colega nossa que está aqui presente, há anos que almejava e que dizia: nós temos que trazer a Hélia à IP, porque tinha assistido a uma sessão de sensibilização da Hélia na Câmara da Maia e percebia que nós sozinhos tentamos passar esta mensagem, mas ninguém passa esta mensagem tão bem como a Hélia. Portanto, percebemos que tínhamos de trazer a Hélia e a Elizabeth
ao Fórum IP e resolvemos também, e achámos que tínhamos que primeiro trazer e falar deste processo na empresa para depois virmos falar posterior. E nesta sessão, em que alguns de nós também fizemos apresentações, fizemos então a apresentação da nossa estratégia e a nossa preocupação com este assunto. No Dia Mundial do Turismo, porque não há dúvida que se falamos de paisagem, infraestruturas e turismo, isto está tudo relacionado, e neste dia também, neste caso com a Elizabeth Machante e com a Câmara Municipal de Cerveira, peço desculpa porque aqui umas palavras, mas está linda, se vê Cerveira, a fotografia invadiu, não foram só as plantas que invadiram até aqui o texto. Fizemos também uma sessão, desta vez, sobretudo para os técnicos, em geral, não só da Câmara Municipal, não só desta área, aliás, mas da Câmara e também presidentes de junta, enfim, e público em geral, e houve colaboradores da IP também que foram e que participaram nesta ação. Internamente fizemos, ou temos vindo a publicar alguns artigos na nossa newsletter interna, precisamente também para alertar os nossos colegas para o que é que isso é, o que é o problema das invasoras, porque é que nos devemos preocupar com isso. E todas estas sessões que têm sido, que fizemos, normalmente têm vindo a ser noticiadas antes ou depois, ou antes e depois, na internet e na intranet da IP, para que as pessoas estejam conscientes disso. Quando começamos a pensar como é que vamos resolver estes problemas, portanto, além da sensibilização, temos que fazer alguma coisa. Como é que nós fazemos? Nós, para fazer, temos que, nós do ambiente, desta área da vegetação, que na IP somos paisagistas, engenharia agronómica e florestal, como é que nós vamos levar esta informação aos outros colegas? Como é que eles sabem o que fazer? Nós temos que sistematizar e simplificar. E isto é uma dor de cabeça. Quando começamos a ver todas as plantas que temos, porque uma tem que se trabalhar nesta época, antes da semente, a outra não, a outra é depois, não, antes das plumas. Se tiver plumas tem que se cortar plumas, se for uma arranca, se forem muitas tem que ir com máquina, se for não sei o que corta, se aplica-se herbicida, mas se tiver água não posso aplicar herbicida. Portanto, isto é uma confusão, como alguns poderão saber, quando se está a trabalhar com uma grande variedade de plantas, e como viram há bocado a nossa lista é grande, nós temos o catálogo todo, não nos falta nenhuma, acho eu, se formos a ver com cuidado, de plantas, de animais já não diria, mas de plantas acho que temos muitas delas, e portanto começámos a questionar como é que fazemos isto. E no início do ano de 2020 organizámos um workshop participado, mais uma vez, e naturalmente em Coimbra também já saberão porquê, porque foi na ESAC com a Hélia e a Elizabeth, um workshop em que estiveram pessoas de várias entidades, da Navigator, da REN, da E-Redes, de câmaras municipais, outros que também lidam com este problema, para partilharmos ideias, partilhar informação sobre como fazer. Infelizmente, depois, logo a seguir, na mesma semana ou na seguinte, veio o Covid e as nossas perspectivas, que era continuar com este trabalho, inclusive com ações de campo, isto ficou assim um bocado parado. Mas efetivamente fomos fazendo várias ações de sensibilização, temos sítios em que as pessoas continuam a manter as plantas, porque é daquele, é difícil, mas de qualquer maneira estamos a fazer por levar a mensagem mais longe. Em 2017, por exemplo, tentámos e fizemos um bocado à tonta, duas técnicas que não é suposto, mas para se perceber também o que é que isto implica, quanto tempo é que demora, como é que eu tenho que fazer isto. Percorremos a Nacional 13 e depois a 101 e a 202, de Viana do Castelo até à fronteira de Melgaço. Esta fotografia é praticamente antes da fronteira de São Gregório em Melgaço, e ainda aí temos ervas das pampas. O que nós andámos a fazer, não andámos a eliminar as plantas, não tínhamos a capacidade para isso, foi em setembro, e andámos a cortar as plumas para não se disseminarem tanto.
A verdade é que não o conseguimos fazer em todos os sítios, houve taludes que não tínhamos acesso, porque o único objetivo era cortar as plumas para não aumentar o problema. Houve um sítio, por exemplo, que não o fizemos, porque as plantas que estavam no nosso talude foram instaladas pela junta de freguesia e não quisemos começar a cortar sem falar com a junta de freguesia. Isto não se resolveu tão rapidamente e a verdade é que é um foco de invasão e será mais complicado agir. Fizemos experimentações, andámos a tentar perceber se as cortadérias se podiam queimar ou não, percebemos que sim, mas é preciso muito trabalho, muito moroso. Fizemos ações de formação para colegas nossos operacionais, que ainda temos alguns, embora estejam praticamente a ir para a reforma ou a não ter, como prestadores de serviços também, no sentido de ensinar, pelo menos se não pudermos fazer tudo, vamos eliminar as plumas, vamos cortar as plumas. Isto, por exemplo, foi no nó de Enfias em 2019, em que em meia hora, depois de estar algum tempo, pronto, enfim, a aprender, estes 2 homens cortaram as plumas todas. E cortámos as plumas e não fizemos mais, porquê? Porque tínhamos um contrato em curso que não previa e não prevê ainda trabalhos de controle de invasoras. Temos, no entanto, enfim, os operacionais, o trabalho deles são brigadas de intervenção, brigadas de emergência, dos que percorrem as estradas a sinalizar quando há algum problema, e que os colegas disseram, bem, então se isso é assim, se é tão problemático, vai lá. Só que logo a seguir o senhor foi chamado para uma emergência e, portanto, não conseguimos continuar mais, porque realmente este ainda não é o trabalho prioritário quando há emergências, quando há acidentes, quando há outros problemas muito mais graves, digamos assim, para resolver. E depois fizemos trabalho de casa, também fomos ensinando a alguns colegas e mesmo alguns técnicos quiseram aprender, e é importante que não só os operacionais têm que saber como fazer, mas também é importante que os técnicos o percebam como é que se faz, quais são as dificuldades para saberem como orientam. Naturalmente que nem todos os trabalhos foi trabalho de casa, aqui foi mesmo aplicação também de herbicida em cortadéria, mas, por exemplo, eu aqui nem sempre estou a mencionar os locais, mas aqui menciono Marão para eu própria não me esquecer, por exemplo, isto realmente foi na zona já da nova, do que nós dizemos o túnel do Marão, mas que no fundo tem o acesso antes e depois do túnel sobre a nossa responsabilidade. E uma das coisas que é marcante, que eu não tenho fotografia, mas que eu acho que é das coisas mais relevantes, é que nós temos conseguido, pelo menos no túnel, nesse espaço, não haja progressão de cortadéria, porque assim que o túnel foi construído e logo começámos a entrar em operação, passei lá, vi uma cortadéria, avisei o colega gestor de contrato qual é o problema da cortadéria e a necessidade dela ser arrancada, e ainda há pouco tempo, no início do novo contrato, chamava a atenção para isso e o empreiteiro dizia, mas aqui não há cortadérias. Eu disse, não, porque o colega tem mandado arrancar, sempre que aparece uma jovem manda arrancar, e portanto isto é muito importante. Depois também, com esta aprendizagem toda que temos tido, fomos percebendo que há princípios a considerar, não pode ser, eu tenho aqui uma grande mancha, isto é uma mancha de falópia, por exemplo, eu vou chegar aqui e vou começar a fazer coisas à maluca, é melhor não fazer. Agora, é importante a detecção precoce, é importante estarmos alerta, quando nós vemos uma situação, um território que nós estávamos habituados a ver de determinada maneira e de repente olhamos e nos aparece ali uma coisa, eu posso nem conhecer as plantas, foi o que nos aconteceu com a falópia, eu não conhecia, não sabia o que isto era. Apesar de ser paisagista e de muitas destas plantas, inclusive a falópia, ter começado a ser utilizada até na Europa por razões ornamentais. Mas eu não a reconheci, mas tirei fotografias, mandei à Hélia ou à Elizabeth, vocês conhecem isto? Ui! Bom, então aí percebemos que temos um problema, mas realmente o estar alerta pode passar simplesmente por isso. Eu nem conheço as plantas, mas eu posso distinguir o que é normal do que não é. E depois, se queremos começar a fazer alguma coisa, temos que saber onde é que temos o problema, fazer um mapeamento e não ter a expectativa de que com plantas invasoras eu vou lá um dia e resolvo o problema, a não ser que seja, como dizia há pouco, em relação à cortadéria aparece o exemplar e eu arranco logo. Aí consigo com uma intervenção, mas isto não é sempre assim. E depois é preciso perceber se tenho técnicas, se tenho meios disponíveis
lá está, no nosso caso, temos contrato para o fazer ou não temos, posso mandar fazer e vou fazer como. E num território nacional, como é o nosso caso, eu tenho que definir prioridades. Claramente não temos maneira de ir a todos os lados. E muitos já saberão, realmente o importante é irmos ao território onde temos menos plantas, porque se eu começar por exemplo, no caso da cortadéria, neste momento, se eu começar pelo litoral, por Aveiro, por aqui pelo Porto ou Matosinhos, eu nunca vou resolver os meus problemas e vou desistir de perceber que não vou desistir, porque vou achar que isto é um esforço inglório. No entanto, lá está, se eu conseguir criar as minhas barreiras, sejam no Marão, sejam noutras zonas do país, o ideal é virmos sempre do interior para o litoral, do norte para o sul, do sul para o centro, de maneira a fecharmos a mancha e tentarmos, por isso nós fomos até à fronteira de São Gregório, porque queríamos ir de lá para cá e, portanto, a ideia tem que ser esta e temos que perceber quais são as minhas prioridades, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar, talvez, em algumas situações, e as prioridades podem não ser iguais em todo o país. As espécies que para mim são um problema podem não ser o mesmo problema para os meus colegas de Coimbra, de Lisboa ou de Évora. A questão é que, por exemplo, a falópia japónica, que é um grande problema, nós demos conta dela, sobretudo Valença, Viana do Castelo, Distrito de Braga. Agora sabemos que ela já vai pelo menos em Aroca e já está no distrito de Aveiro. Em Coimbra, que saiba, para já só no Jardim, mas não quer dizer que ela não esteja em expansão para as outras regiões, mas para já a minha prioridade é esta. A minha prioridade, se calhar em Viana do Castelo, é acabar com a cortadéria, mas noutras situações pode não ser, portanto, depende também se eu estou a atravessar um território como área protegida ou não, se eu tenho uma Câmara que está interessada em colaborar connosco ou se não há ninguém, se os nossos vizinhos estão preocupados, se eu tenho uma reclamação de alguém que diz atenção, que isto aqui há um problema. E se a pessoa tem a planta também no seu terreno, se lhe explicarmos qual é o problema e se pudermos atuar em conjunto, obviamente que esse pode ser um sítio mais interessante para nós. Agora, em termos de plantas invasoras, é evidente que uma das soluções, e muita coisa tem sido feita no país por aí, é com voluntariado. Nós não podemos pôr voluntários a trabalhar em estradas e caminhos de ferro, como calculam, não é? Agora, não significa, por exemplo, que nós não possamos fazer alguns trabalhos com voluntariado nas ecopistas, mas as ecopistas, muitas vezes, não digo todas, porque não sei se é assim ou não, mas muitas ecopistas, como também já saberão, neste momento são geridas por autarquias, portanto, nós podemos colaborar com autarquias interessadas e fazer algumas ações de sensibilização, de informação, até de controle de algumas espécies em ecopistas, mas nas nossas vias em circulação não o podemos fazer. E depois é muito importante a colaboração com os vizinhos também, perceber se os outros estão ou não tão interessados. E a este nível, o nosso vizinho pode ser o que tem a casa ao lado, pode ser a junta de freguesia ao lado, o município ao lado, podemos ir para o país ao lado. Tivemos o caso, estamos a ter o caso do Livestock Cortadéria. Eu peço desculpa que eu não estou a orientar o tempo, eu não sei, eu já passei das marcas, acho que já estás a passar das marcas, estás quase a acabar? Desculpa, não, mas ainda bem que vi as horas. Portanto, o Livestock Cortadéria, uma oportunidade muito grande para trabalharmos em conjunto. A IP assinou a declaração de apoio à candidatura, portanto, antes não é parceiro, mas assinou essa declaração e tem vindo a ser o Livestock Cortadéria uma oportunidade de aprendizagem para todos nós. Eu vou passar mais rápido, depois terão acesso à apresentação. Realmente isto foram várias ações em que nós participámos no âmbito do Livestock Cortadéria, inclusive com formação aos nossos colaboradores. Depois temos exemplos dos trabalhos que fomos fazendo e que ao longo do tempo começámos depois a ver resultados de Austrálias ou mimosas descascadas e começam a secar, de outras que foram injetadas e também vimos o resultado de plantas que fizemos este trabalho em Vila Real, em Mirandela, Caminha, mas noutras zonas do país também. Para mim é que foi mais simples as fotografias do norte.
Portanto, a pouco e pouco, como veem, nós estamos a fazer algum trabalho, não é a grande escala, mas na medida do que vamos podendo fazer. Há lantes, rubíneas que foram injetados e que viram resultado. Fizemos também pulverização com a falópia, com esta não se brinca, portanto o resultado não foi suficiente. Um mês depois ela fica assim e pode ir até 3 metros, não me vou desenvolver sobre a falópia, mas a IP, em associação também com a Hélia e com a Elizabeth, entendemos por bem criar o grupo de trabalho falópia, porque percebemos que esta era realmente grave e muita gente ainda não se tinha apercebido disso. Convidámos a CHIM para colaborar connosco, o ICNF, a Ascendi também, convidámos a APA, enfim, algumas empresas que também fazem trabalhos para começarmos a pensar em experimentação de metodologias. Continuámos ainda 2019, 20, 21, 22 a fazer algum trabalho com plantas invasoras, algumas sessões no âmbito das semanas das invasoras. Enfim, percebemos que também que temos muitos constrangimentos na execução dos métodos, consoante eu estou a trabalhar por exemplo, perto de uma linha d'água, eu não posso aplicar herbicida de qualquer maneira, em algumas situações cortamos para fazer a pincelagem em vez de fazer a pulverização, quando não é possível cortar e pincelar de imediato, porque um é o madeireiro, o outro é o dos herbicidas, corta-se, mas não se corta totalmente e depois, numa segunda fase, corta-se o resto. Fizemos descasques à beira da estrada e fizemos disto junto ao Camarido em Caminha. Em Valença comentaram comigo, eu vi uma coisa muito interessante ali, com umas plantas a secar, portanto, já ouvi quem dissesse que isto tem mau aspecto, isto pode ser até uma montra interessante para as pessoas perceberem que isto é um problema, mas que estamos a fazer alguma coisa. Agora, temos que ter cuidado, eu não posso secar árvores de grande porte junto às vias, quer que seja o caminho de ferro ou a estrada, porque depois posso ter problemas de segurança. Tem que ter cuidados com o herbicida, não só com a água, o solo, a fauna, a água, há problemas contratuais, a vegetação nem sempre se desenvolve de forma é evidente que não é adequada aos intervalos de execução que temos nos contratos, temos que ter cuidado com a maneira como se faz a ceifa ou o corte seletivo, sob pena de aumentarmos o problema, temos que ter equipas de trabalho que nem sempre são as adequadas, estamos a tentar contratar cada vez mais da especialidade, mas nem sempre, mas realmente plantas como a falópia, que cresce por entre muros, cresce quando parece que não há terra e não se percebe como é que ela aparece, não é fácil, vamos falando com os adjudicatários, tentando resolver, mas não é um trabalho fácil. E depois temos também, por outro lado, a legislação das faixas de gestão de combustível, que no fundo de alguma maneira é contrária a esta, quando o objetivo é abater tudo e rapidamente para cumprir prazos, quando temos plantas que crescem mais depressa do que o tempo que nós podemos ter a altura das plantas por causa do incêndio, isto é muito crítico. Mas temos também, por outro lado, e como uma oportunidade, a APA, aliás, cada vez mais exigente em processos da AIA para que nós apresentemos planos de controle de invasoras. O que é que nós estamos a fazer? Enfim, vamos fazendo o que podemos, continuamos a fazer ações de formação, de sensibilização, estamos disponíveis para o fazer, obviamente que não o podemos fazer todos os dias, todas as vezes, não é esse o objeto do nosso trabalho, mas podemos, de alguma forma, colaborar, por exemplo, a Câmara de Valença, no Dia Mundial do Ambiente, que passou agora dia 5 de junho, convidou-nos, pediu-nos para colaborar numa ação de sensibilização, fizemos uma ação de sensibilização para os escuteiros, e realmente a juventude é um alvo muito importante para estas temáticas, porque, enfim, ainda tem todo um caminho pela frente e a vida dos nossos dias não é fácil para eles, nem, enfim, tudo o que já sabem sobre o clima não vale a pena dizer nada mais. Portanto, vamos continuar a trabalhar no grupo de trabalho Falópia, a definir estratégias de controle, a tentar continuar a trabalhar mais e melhor com os nossos vizinhos e outros agentes no território, normalizar documentação relativa à gestão de controle de espécies, por exemplo, os planos de controle de espécies exóticas invasoras, revisão de caderno de encargos, elaboração de boas práticas, realização de trabalhos sempre
que podemos e que seja execuível, quer seja em obra ou em exploração, e já chamamos a atenção para isso em projetos da responsabilidade da IP, mesmo que não haja processo de DAIA nem APA a exigir-nos tal, com a consciência de que não o vamos fazer sempre nem em todos os sítios, mas naqueles em que nos parece que é adequado e que é possível, vamos tentando fazer e continuar a implementar a nossa estratégia. Portanto, era isto que eu tinha para vos dizer. É muito familiar esta imagem do pare, escute e olhe e veja se tem comboios. Nós convidamos a, se encontrarem plantas invasoras, parem e ajudem-nos a mapear no invasoras.pt. Têm, não sei se agora vai funcionar, mas tinha aqui o link, o invasoras.pt é muito fácil, tem aqui, agora desta vez isto parece que funcionou, tem aqui como fazer o mapeamento. Nós vamos estando, o mapeamento não é nosso, é daqui enfim, é gerido pela Universidade de Coimbra e pela Escola Superior Agrária, mas nós vamos tendo em contacto e também podemos ir aqui buscar informação, criar um novo avistamento, e isso não me compete a mim agora dizer, mas era isto que eu tinha para vos apresentar. Agora queria sair daqui, agora peço desculpa, ainda bem que isto foi no fim, porque pronto, está aqui, portanto só tinha mais. Muito obrigada pela vossa atenção e enfim, espero ter sido clara. Obrigada. Muito obrigada, Paula. Ia-te só pedir para interromper a partilha. Já. Diz? Ia-te só pedir para interromper a partilha. É isso mesmo. Exato. É isso mesmo. Ok. Muito obrigada. Gostei muito de te ouvir e espero que... Acho que foste super clara em relação a os desafios que realmente estão por detrás de tantos quilómetros de área para gerir, não é? Às vezes eu acho que é muito fácil, e cada vez tenho mais consciência disso, é muito fácil dizer, fulano X não faz, e aqueles não controlam, e os outros não tiram, e não se faz nada. Mas de facto, quando se está no papel de fazer, e eu cada vez mais estou no papel de fazer e contacto com pessoas que estão no papel de fazer, e é muito mais difícil fazer do que deitar bitites da boca para fora. E quando se tem estes quilómetros todos, e se tem contratos que são plurianuais e que não se podem mudar de qualquer maneira, e que se tem prestadores de serviços e que se tem todos esses desafios para encaixar no puzzle, de facto as coisas não são fáceis. E portanto agradeço-te muito, não só pelo esforço que eu sei que não só tu, obviamente, mas na IP tens estado a fazer, por mais que ainda não se veja tanto cá fora, não é? Mas é preciso muito trabalho de preparação lá dentro, antes de depois em grande escala poder fazer-se alguma coisa. E muito obrigada pela apresentação, porque acho que foste passando essa informação. E entretanto, estão aqui algumas questões que já foram sendo colocadas, portanto eu vou tentar pescá-las. Há várias coisas que não são questões propriamente dito, são mais comentários. Estava aqui a Cristina Girão Vieira a dizer que não viu o chorão das praias na tua lista, mas que aparece em algumas zonas, eu não verifiquei por acaso. Estava aqui uma pergunta. Vou fazer a primeira pergunta. A Cristina Girão Vieira pergunta se vocês disponibilizam aos clientes informação acerca das espécies exóticas invasoras. Quem é que são os vossos clientes? Os nossos clientes, em primeiro lugar, é quem circula nas vias, não é? Efetivamente, acho que talvez não os estejamos a fazer ainda. Pois. Agora, nós também temos um gestor do cliente em que as pessoas podem ter acesso a partir da página da IP, da Infraestruturas de Portugal, que tem um falo connosco e que frequentemente é através dessa página, desse link, que nós recebemos pedidos, reclamações, sugestões e, portanto, também nos podem questionar sobre isto. Já temos recebido alguma informação sobre invasoras, mas é sobretudo a perguntar, a informar que eu tenho aqui ao lado e que era preciso fazer alguma coisa, mas ainda são muito poucos.
há uma Câmara Municipal ou outra, sobretudo agora dos que aderiram à estratégia do Livestock Cortadéria, que começam a estar muito interessados em saber como é que nós podemos trabalhar com eles, e isso também começa a ser uma maneira de controlar, mas efetivamente, diretamente não temos... temos mais feito a divulgação, enfim, de algumas sessões por conhecidos e na página da internet da IP, mas não diretamente. Mas se calhar agora vou eu aqui dar o meu contributo, ou o meu meter a colher. Se calhar vocês não têm como hábito comunicarem com os vossos clientes em muitos temas, diria eu, não sei, pelo menos eu nunca recebi nenhuma comunicação, mas podiam pensar nisso, se calhar muito mais. Sim, a IP tem, eu penso que posso dizer, tem em curso, já o ano passado ou há 2 anos, não estou certa, houve um trabalho de reformulação do site da empresa. Eu estou assim a olhar para o lado porque eu não sei porque o monitor que tem a câmara está preto e por isso eu tenho que olhar para o outro lado. Nós fizemos uma reformulação do site e consta lá alguma informação, nomeadamente em vários separadores, um deles biodiversidade, e nesse separador biodiversidade está lá o acesso, por exemplo, a este guia que eu falei há pouco, elaborado no âmbito do Lifelines. Já puseram aqui. O objetivo é ter ainda mais informação e também sobre invasoras, mas isto também é um processo que está em curso e não está concluído e portanto esperamos que também venha a ser feito. Uma das coisas que eu já tenho pensado, mas lá está, também acho que nunca propus internamente, mas que já me passou pela cabeça, era nós enviarmos informação direta, por exemplo, em conversa uma vez com o Presidente da Câmara de Terras de Bor, que é um concelho que tem imensos problemas de falópia japónica, o senhor dizia, mas se me fizerem panfletos, eu posso pôr os panfletos juntamente com a conta da água e fazê-las chegar às pessoas. E nós realmente, começámos no grupo de trabalho Fablópia, fizemos panfletos, depois não tomei a iniciativa de os enviar diretamente para essa autarquia ou para outras, mas como entretanto no grupo de trabalho também temos a CIM e a CIM do Cávado, também tem feito um grande trabalho de sensibilização e ainda agora na semana das invasoras também fez uma sessão com todas as autarquias do Vale do Cávado. Não sei, não questionei, mas penso que por aí também, se não foi, podem vir a ser divulgados alguns panfletos, mas podemos fazê-lo também para outras espécies. Okay. Vou-te acelerar, porque há aqui várias perguntas. Tenho outra pergunta da Cristina, mas que é completamente diferente e que eu acho que pode interessar a várias pessoas, portanto eu vou fazê-la e depois vou passar para outra pessoa. A Cristina pergunta, quando apareceram aquelas imagens em que estavam a cortar as plumas, como é que as transportam e que destino é que lhes dão para elas depois não irem disseminar, não é? Porque aquilo é uma montanha de sementes. Ora bem, essas foram tão poucas que foram colocadas em sacos de plástico e depois guardamos em estaleiro e inclusive é quando fizemos também a outra volta a cortar plumas pelo litoral, foi isso que fizemos. Guardámos em sacos de plástico, ficaram guardadas nas instalações até apodrecer, e as sementes da cortadéria felizmente não são viáveis durante tanto tempo como as das acácias e portanto apodrecendo já é mais fácil de levar para outros, para destino final, não é? Exato. E isso depois muitas vezes depende, cada entidade que corta ou cada particular que corta às vezes tem soluções diferentes, mas às vezes os próprios municípios têm destino a dar Sim, material verde perigoso, entre aspas. Em termos gerais e por princípio,
a indicação é de que o material deve ir para biomassa ou para a central de biomassa para ser destruído, mas são as orientações gerais. Depois tem aqui uma pergunta do Miguel Afonso, que nos diz que o que é que deverá ser feito para que mais indivíduos responsáveis por espaços como as bermas de estrada, não é? Porque a IP tem muitos quilómetros, mas há outros, faixas de gestão de combustível, de linhas elétricas, possuam os conhecimentos necessários para que possam eliminar corretamente as espécies invasoras. Ora bem, em relação às linhas elétricas, e isso também acho que talvez possas ajudar, nós temos tido, ainda há pouco tempo, eu vou falar para o preto porque me faz impressão olhar para cima, a REN, tanto quanto sei, pelo menos ainda recentemente no seminário do dia 27 de maio, em que houve uma apresentação da REN, a REN já tem inclusive também uma especificação técnica para controle de invasoras e cada vez mais estão a fazer esse trabalho. Não posso falar na generalidade por eles, nem posso assegurar que esse trabalho é sempre feito e admito que também tenham alguns problemas como nós, eventualmente a EDP também. Ao nível, uma ou algumas das entidades que têm muito a ver com o nosso trabalho e que de alguma forma nós podemos sensibilizar e trabalhar com, são as outras concessionárias ou subconcessionárias. Desde o nosso trabalho interno de apresentação da estratégia na IP, uma colega disse-lhe logo, tens que convidar a Ascendi porque eles estão já sensibilizados para este tipo de problemas e também querem resolver este tipo de problemas. Nessa altura não foram convidados, porque essa sessão não foi aberta, as únicas pessoas do exterior foram vocês, as do Hélia e Elizabeth, mas nós começámos, mesmo nas reuniões do Live Stop Cortadeira em Portugal, o que nós fizemos foi, através da nossa direção de concessionárias, informar e pedir para informarem as concessionárias. E sei que algumas delas, porque conheço as pessoas e reconheci-as, que estiveram presentes em algumas sessões. Não terá sido de todas as concessionárias, eu acho que ainda não conseguimos chegar a todas as concessionárias em termos de sensibilização, mesmo assim, mas, por exemplo, a Ascendi para nós já é, eu acho que é um caso de sucesso, porque sabíamos que eles estavam vocacionados, mas entramos em contacto direto, por exemplo, eles tinham falópia numa autoestrada que nem tinham consciência disso, por acaso passei, tirei uma fotografia, enviei-lhes, mostraram-se interessados e cada vez mais começámos a trabalhar com eles, assistiram a várias das sessões que nós divulgamos e, como também sabes, já temos a Ascendi connosco no grupo de trabalho Falópia e, inclusive, o ano passado organizaram connosco a nossa sessão no âmbito da Semana das Invasoras. Este ano organizaram eles uma sessão, eles próprios, no âmbito dessa semana. E, inclusive, sugiro também a consulta ao site Ascendi e um capítulo Biodiversidade nas Estradas, porque eu acho que eles estão a fazer um trabalho muito bom. Têm algumas oportunidades que nós não temos, também tiveram um grande problema, saberão ou não, poderão estar a par com certeza que o incêndio de 2017 apanhou a Ascendi e inclusive há técnicos responsáveis com processos a serem discutidos em tribunal, mas foi o necessário e suficiente para que a Ascendi também adquirisse máquinas, contratasse operacionais e começasse a olhar para a gestão de vegetação numa outra perspectiva. E a rede deles também é muito mais pequena que a nossa, e é uma empresa privada e têm tido outra forma de atuar, mas realmente o objetivo é continuar a trabalhar em rede de uma maneira ou de outra, na expectativa de podermos ir mais longe. Exatamente, obrigadíssima, Paula. Eu vou só dizer que eu pus o link do seminário que tu referiste, que a Ascendi organizou em maio, porque tem as apresentações. Sim.
e além de apresentações da IP, tem da Ascendi, tem da REN e tem outras temáticas, e portanto conseguem ver um bocadinho, se calhar um bocadinho ter ideia do que é que se está a fazer nestas áreas no país. Foi um seminário muito interessante, não foi gravado porque foi ao vivo, mas tem as apresentações disponíveis no link. Depois tem aqui um comentário que eu acho que é muito pertinente, porque as pessoas se preocupam e acho que é também importante ter a noção do que é que se faz. Eu acho que tu deste um bocadinho uma ideia, mas é bom esclarecer, que é a Cláudia Costa, que diz que, havendo uma diretiva da União Europeia atualmente para eliminar, e eu se calhar punha este eliminar com umas aspas, o combate com pulverizações de herbicidas, o que vemos ainda é o combate de caças e canas com essas mesmas pulverizações. Que alternativas é que estão a ser pensadas? E também, se calhar agora completo eu a pergunta, vocês não fazem assim pulverizações a eito, não é? Ora bem, é assim, esse é um dos nossos problemas também, não é? Porque para a escala de trabalho que nós temos, o que dava mais vontade era fazer isso. É assim, nós, por princípio, não fazemos pulverizações a eito, por princípio não temos aplicado herbicidas. Não é nunca aplicamos, nós começámos, aliás, no contrato, salvo erro, 2013-2016, de conservação de estradas, foi o primeiro em que integramos a questão da aplicação de herbicida em controle de vegetação, e mesmo assim era só nesse ano era vocacionado, nesse triênio era vocacionado só para algumas estradas, sobretudo vias rápidas. E vias rápidas porquê? Porque são aquelas em que é mais complicado em termos de segurança andarem lá pessoas a cortar e a trabalhar. Portanto, aí quanto mais rápido, quanto mais fácil em termos de segurança para os trabalhadores, melhor. Por outro lado, normalmente enquanto as estradas nacionais têm peões, têm terrenos lateralmente já de proprietários privados, têm áreas cultivadas, até a passagem por linhas de água anda muito mais perto, tudo isso é um problema muito maior. Portanto, as experiências que fizemos com herbicidas foram nessa altura voltadas para vias rápidas. De qualquer maneira, assim, esse tem sido um dos nossos problemas, como acho que também sabes, que estamos a deixar muitas situações por resolver porque andamos, mas aplicamos herbicidas ou não aplicamos. Aliás, a troca de impressões no seminário de 2016, que referi há pouco, também teve a ver com isso. Estávamos no auge de se falar glifosato não, da discussão da Monsanto e tudo isso, e a verdade é que perante o problema, a certa altura, o que é melhor? Se eu não tiver, é evidente que eu tenho métodos alternativos, eu tenho métodos alternativos para arranque de cortadeira, ou manualmente quando ela é pequena, ou manualmente com guinchos, enfim, com outras ferramentas, como até no âmbito do livestock se fez, mas não é prático, não é fácil para grandes áreas. Em situações de talude, nós também não podemos estar a arrancar, seja talude de escavação ou de aterro. Uma coisa será, por exemplo, trabalhar a área interior do nó, que é plana e onde eu consigo entrar com máquinas e arrancar as plantas mesmo com algum porte. Outra coisa é em situações de talude. Se eu arrancar as plantas, eu posso trazer o talude todo atrás e isso não pode acontecer, como é óbvio. Portanto, nessas situações o melhor será o corte, ou o corte frequente até esgotar as reservas das plantas, ou então o corte e a pulverização, sendo que, como é evidente, a pulverização direcionada é o melhor para cada exemplar. Agora, não há dúvida, sobretudo no caminho de ferro, por exemplo, em que alguns trabalhos até têm de ser feitos durante a noite, por questões de segurança, não é? Não é fácil andar a fazer escolhas e, portanto, muitas vezes vai tudo a eito e não era o necessário. Ainda assim, nós tentamos ir por outros métodos sempre que é possível. Já fizemos também, não mostrei nada, mas também já fizemos experiências com telas, por exemplo, mas nós também não podemos, como é evidente, andar a colocar telas ao longo dos taludes das vias. Se alguém atirar uma beata,
também pode ser um risco de incêndio, não é? Portanto, não é fácil realmente gerir este problema em zonas que têm outras implicações de segurança para pessoas e bens. E até para animais também, assim, já houve uma situação, eu recordo de alguns anos, precisamente nesse ano em que começámos a aplicar herbicida por pulverização, que a certa altura no distrito de Bragança houve uma ovelha, acho que era ovelha, que faleceu, não em propriedade nossa, mas por ter comido erva em que a junta de freguesia tinha aplicado herbicida e o animal faleceu. E aí até o nosso colega disse logo: eu não quero isso, eu não quero aplicar herbicida, eu não quero ter esses problemas. Portanto, nós efetivamente não aplicamos herbicida a torto e a direito. Aliás, não no caso de invasoras, ainda não fizemos essa experiência, também é um trabalho feito em pouca quantidade, mas um dos trabalhos que já fizemos, por exemplo, para o controle da vegetação em passeios, em áreas pavimentadas que também cresce vegetação, não necessariamente invasoras, mas infestantes, foi a deservagem térmica, como alternativa à deservagem química, que aí nessas situações algumas vezes era aplicada, sim. Mas Ok. continuamos a ter a noção de que isso é um problema e uma maneira de tentar ultrapassar. Com descasques, enfim, E dar sempre não é prioridade ao fácil, controle ok? físico. Acho que é importante que as pessoas tenham noção que os químicos devem usar-se o menos possível e sempre que se tenha que usar, muito bem aplicado e com todos os cuidados e normas a serem respeitados e com as pessoas com formação e tudo isso, mas quando se lida com espécies como falópias, ailantos, rubíneas, pôr os químicos completamente de parte, pode querer dizer perder muito mais do que os efeitos secundários dos químicos. E, portanto, acho que é preciso ter essa consciência. Até como me disseram há pouco tempo da DGAV, o risco, às vezes, ao não querer aplicar químico, é criarem-se situações tão graves que mais tarde vai mesmo ter que se aplicar químico e vai ter que se aplicar muitíssimo mais, ok? Portanto, às vezes, em espécies muito difíceis de controlar, o problema que se pode pôr até pode ser esse. E eu costumo dizer, químicos é a última alternativa. Depois temos aqui uma questão que eu acho que é pertinente, não tem diretamente a ver com as invasoras, mas tem a ver com uma coisa que as invasoras afetam muito e, portanto, eu vou colocar, que é a Marieta Carvalho, que pergunta o que é que deve ser feito para que mais indivíduos responsáveis por espaços com bermas de estradas, IP, por exemplo, isto acrescentei eu, faixas de gestão de combustível, não cortem as espécies protegidas e que não intervêm no caso dos incêndios. Agora perdi-me um bocadinho. Mas pronto, a questão das espécies protegidas, que muitas vezes as invasoras também estão a ser uma ameaça muito real às espécies protegidas, não é? Mas muitas vezes vemos-las, quando vocês fazem a gestão das margens das estradas, o que é que acontece a essas espécies? Têm espaço para fazer alguma coisa diferente? Para já, acho que é importante distinguir de que protegidas é que estamos a falar. Normalmente, quando falamos de protegidas, são protegidas por lei e, portanto, estamos a falar de sobreiros, azinheiras e isso é mesmo protegido por lei. E essas, por princípio, não se abatem, se não for necessário, sendo necessário, trata-se do processo administrativo, como é óbvio. Agora, eu penso que estamos a falar das autóctones e das outras que nós achamos que são boas e que devem ficar. E se calhar da lista vermelha, espécies vulneráveis e com estatutos Por de aí, ameaça, não é? eventualmente, por aí. Eu não tenho uma ideia, estão aqui outras colegas a assistir, se alguém quiser dar uma chega, acho que pode, e agradeço. Mas eu, efetivamente, nós temos uma bióloga também na empresa, aliás foi a Graça que fez a apresentação da IP no seminário da Ascendi. Eu não tenho ideia, honestamente, de estarmos a dar, se calhar, sobretudo até porque quando se fala das protegidas e nos estudos de impacto também são feitas as avaliações e a identificação das espécies protegidas. Normalmente quem olha para essa área é a Graça,
realmente, pelo menos eu honestamente não tenho cruzado a informação dessa maneira. Agora, em termos gerais de autóctones e de espécies que nós com frequência plantávamos, semeávamos, desse ponto de vista, a verdade é que em projetos novos nós continuamos a semear, estamos com alguma dificuldade em resolver o problema. Enfim, há questões que até a própria APA dá orientações sobre isso, de que cada vez mais devem ser utilizadas, semeadas, plantadas espécies produzidas localmente, e deve ser feita a recolha das sementes no local ou na região próxima da área de intervenção, para se garantir todo o seu património genético e de que estamos a trabalhar com essas espécies. Nós compreendemos isso, mas em termos práticos, lá está, nós não temos operacionais para dizermos, olha, vá ali recolher aquela planta, a semente daquela planta agora, e para produzir em viveiro, que não temos. A JAI já teve viveiros, os viveiros, entretanto, desapareceram todos do património da IP, e portanto agora está-se a trabalhar com contratação. E trabalhando com contratação, e por exemplo a AP em simultâneo, eu não estou a questionar o trabalho, eu acho que os princípios são positivos, portanto só estou a partilhar as nossas facilidades e dificuldades, não é? Quando nós depois trabalhamos com contratação, e muitas vezes até em vias novas, a sementeira é feita por empresas da especialidade de jardinagem contratadas pelo empreiteiro geral, depois também não é fácil dizer, até porque muitas vezes quem vai fazer o trabalho é chamado na altura em que tem que fazer a sementeira e já não houve o trabalho anterior de recolha de sementes, ou não se está na época de produção das sementes. Eu acho que é evidente que é uma área que nós também temos que dar mais atenção, temos que tentar ultrapassar, se conseguimos, de alguma maneira, mas para já não é fácil. Quando fazemos sementeiras, ainda temos os princípios das espécies autóctones, há vários projetos, quando nós avaliamos projetos, que dizemos estas espécies não, ou porque não é autóctone. É assim, uma coisa será usar exóticas, que ainda usamos, sobretudo árvores ou arbustos, usamos algumas exóticas como ornamentais, mas sobretudo em rotundas, em áreas mais urbanas. Quando vamos para a Estrada Nacional a atravessar o meio rural, por aí fora, seja área protegida ou não seja, aí as orientações são, vamos para as espécies autóctones. Depois a dificuldade é ter realmente a recolha local e, além disso, se tivéssemos a recolha local, se calhar não tínhamos a certificação da planta, que é uma das coisas que a APA também exige. Portanto, quando eu consulto uma empresa de sementes, por exemplo, e sabemos que já existem empresas de sementes em Portugal que produzem autóctones, inclusive eu já contactei uma, mas assim, a questão é, eu quero que me diga qual é o lote de sementes que eu num determinado projeto vou poder considerar. Ora, se eu estou a fechar um projeto hoje que ainda vai ser lançado à obra, passam-se mais do que um ano entre lançar a obra, executar a obra, se calhar quando for para executar no terreno, já passou muito tempo. E o que me dizem é o contrário. Eu quero que me diga quando é que eu vou precisar das plantas para eu agora ir lá fazer a recolha, mas eu não lhe posso garantir que ele vá fazer a recolha, porque eu não sei se o vão contratar a ele. Portanto, ainda temos é difícil. Há algumas questões para resolver. Olha, nós estamos a aproximar-nos da hora de final, porque é hora das pessoas irem descansar. E, portanto, eu vou tentar só aqui apanhar mais uma outra questão, vou tentar diversificar. Temos aqui tanto nas pessoas como no tema. Mas eu tenho aqui uma coisa que gostava de dizer pelas pessoas que vi, pelos sítios em que eles estão. Ok, então deixa-me só fazer mais uma pergunta e depois assim responde tipo 1 minuto no máximo. O Miguel Martins pergunta, no caso de intervenções de gestão de combustíveis, onde há muitas invasoras, por exemplo, acácias, e ele refere a EN16,
cuidados existem com o transporte de material linhoso para evitar disseminar sementes ao longo da via? Ora Por exemplo, bem, nos cadernos de encargos vocês não têm indicação nenhuma em relação a isso, se calhar, ou já pensaram pôr? não, é assim, por princípio, também determinados materiais devem ser transportados, mesmo outros que não vegetais, com os caminhões cobertos, não é? Muitas vezes, em relação ao material, enfim, de desmatação, que possa ter sobrantes, a parte da copa, não é? Com as sementes, com as sementes, isto é, se não tiverem semente, até pode ser triturado no local e depois transportado, porque assim, até em termos de transporte, é mais fácil e exige menos transportes, não é? Menos viagens. Ainda hoje numa obra falei nisso e realmente a ideia é, atenção, se estiver com semente, seja com semente ou seja, independentemente da semente, se for outra planta cujo material transportado tenha capacidade reprodutiva. Pode não ser a semente, não é? Podem ser raízes, ou rizomas ou caules, dependendo da espécie. Mas nesse caso deverá ser transportado ou em big bags ou em caminhão coberto, não é? Sinceramente são indicações gerais que temos, não... Exato. Pois, acho que vou fazer uma última pergunta, vou tentar não repetir pessoas, eu acho que não fiz nenhuma do Filipe Lavrador. Não sei se é se calhar é um comentário, mas como é de uma espécie que ainda não se falou muito, eu vou ler, que diz que durante 2 anos, em 2020 e 2021, um troço da IC17 junto ao Alfragide de Lisboa, nem sequer sei se é vossa ou se é gerida por outro trem, estava completamente infestado de ailantos. Tapava a sinalização, é comum, avançava sobre a berma, tendo o talude ficado completamente tapado de ailantos. Recentemente fez-se um corte total, cortou-se toda a vegetação do talude, uma vegetação que já lá estava há 2 anos. Cortar ailantos pode ser muito grave, não é? Só cortar ailantos. Pois, não consigo responder pelo que se passou na IC17. É verdade que pode ser muito grave. É verdade que há situações, como eu dizia há pouco, que é melhor não mexer, mas também há situações que quando enfim, os ailantes, ou o que for, não sei se era o caso, estão demasiado na via e estão a obstruir, creio que disseram, que isso acho que foi comentado, que estariam a obstruir a sinalização, realmente a certa altura é cortar tudo, porque há outros problemas, não deve ser assim, mas não vou poder dizer que estamos a fazer tudo direitinho, não estamos, gostávamos. Mas ainda não Mas estão no conseguimos. caminho de fazer melhor, e eu acho que isso é importante. Ok, eu acho que era uma mata de ailantos. Eu não conseguia, o meu cérebro esta hora já não está bem. Olha, eu vou agradecer muito. Posso só fazer um comentário? O teu comentário final, enquanto eu respondo aqui umas coisitas no chat. Força. 2 muito rápidos. Vi aqui que está aqui connosco o Sérgio Gonzalez de Ciudad do México, espero que tenha compreendido o que eu disse. E vi também que há aqui outro participante de Ponte Lima, enfim, estava já para o início, já não sei o nome, mas Luís Filipe Correia. Eu só gostava de dizer, porque ao ver Ponte Lima lembrei-me do episódio, e eu acho que é isto que é importante. E é neste sentido que nós temos que evoluir, e eu acho que aqui podemos evoluir todos, técnicos e não técnicos, profissionais e população em geral, no sentido de informar os outros. Como tu dizias no início, nós tendemos a dizer mal dos outros, e nem sempre os outros estão informados. Eu recordo-me que há uns anos, até numa sessão de sensibilização sobre plantas invasoras, ou 2 sessões, eu ouvi comentar, em Ponte Lima ainda andam a plantar cortadéria. Pronto. E
por acaso, conhecia uma pessoa da Câmara, até a nossa colega estava em funções na Câmara nessa altura, e falei com ela, expliquei-lhe qual era o problema e disse-lhe mais, disse-lhe que a imagem do Conselho está a ser prejudicada em determinado fórum porque ainda andam a plantar invasoras, que além disso é proibido por lei. E a resposta dela foi: "Oh Paula, eu não sabia que isso é uma invasora, mas eu vou alertar então os colegas para esse problema." E eu não sei se o Luís Filipe notou ou não alguma mudança no Conselho. Eu tenho a sensação que notei. Eu acho que já vi mais cortadérias em Ponte Lima do que vi mais tarde, quando lá passei. Por isso, eu acho que isto é importante, que é perceber que qualquer um de nós, isto é cultura geral, qualquer um de nós, é certo que a infraestrutura tem colaboradores, tem pessoas como nós que somos pagos para fazer o nosso trabalho e temos que o fazer da melhor maneira, mas se nós trabalhamos com meios do Estado, trabalhamos com os meios que são de todos nós. E, portanto, todos nós devemos ser exigentes com o que é feito, mas o Estado também é feito de pessoas e todos temos o dever também de contribuir para que as coisas se façam melhor, não só a apontar o dedo, mas a Fazer alertar parte da e a resposta, não chamar é? a atenção. Sim. E eu acho que, olha, ainda bem que disseste isso, porque eu digo isso muitas vezes, e eu acho que às vezes é muito fácil criticar, é muito fácil pôr comentários, mas será que quando se fazem esses comentários e que quando se critica, quando fazemos a nossa parte de cidadão proativo que está disposto a fazer parte da solução e não só da crítica? Se calhar há muitas pessoas que sim e há muitas pessoas que não, ou seja, tem um misto de todos. Eu sei que tu fazes, Cristina Seabra, sim, mas tu és um exemplo, há muita gente que não. E portanto eu acho que tem que ser muito por aí, porque as invasoras dão desafio para todos, não é só para o outro, é para mim, e agora sintam-se todos apontados, está bem? Porque é mesmo por aí, porque às vezes é mais fácil apontar para lá, para quem está na gestão da estrada, e atenção, espero que toda a gente tenha percebido, para mim é super óbvio, mas no outro dia apercebi-me que para muitas pessoas não é, que nem todas as estradas e estas árvores e estas coisas que andavam aqui de árvores que cortam e nativas que não protegem, não é? Nem todas as estradas são geridas pela IP, ok? Há muitas que são pelos municípios e pelas concessionárias e por muitas outras entidades, ok? Há troços de estrada que passam da IP para os municípios, dos municípios para a IP, e quem anda na estrada não sabe. Se calhar a primeira coisa, quando penso aí em alguma situação que acham que está mal, é descobrir bem quem é que é o responsável por aquele troço e depois contactar esse responsável e não pôr logo o cunho, não é, o carimbo de foi a IP, e eu estou a dizer isto, mas em todas as áreas acontece isto, não é só nas linhas de estrada, ok? Eu acho que nós já ultrapassamos a hora. Eu acho que foi uma sessão super interessante e pelas perguntas conseguiu-se perceber que suscitou interesse. Eu vou-vos desafiar, esperem, agora preciso dos links que eu pus no início, vejam lá, porque daqui a um mês, ou seja, na terceira, quarta-feira de julho, Beta, ajuda-me, Eliana, ajuda-me, daqui a um mês, nós vamos encerrar o primeiro ciclo de Invasoras às Quartas e nós queremos mesmo ver-vos por cá, ok? Porque, não só porque vai ser uma sessão de encerramento e que no fundo vai fazer um bocadinho o fechar do ciclo e o avaliar do ciclo, mas também porque vamos querer sugestões para os temas do próximo ciclo, e são vocês que os podem dar, ok? Portanto, diria para sigam 20 de julho, nos meses ímpares é antes do almoço, nos meses par é depois do jantar, portanto nós vamos mudando sempre nesta oscilação para permitir que diferentes disponibilidades possam assistir, mas gostávamos obviamente muito de vos ter cá e estejam atentos e contamos com vocês para fazerem a vossa parte, ok? Portanto, TPC, isto é a minha veia de professora a trabalhar,
amanhã, quando chegarem aí ao café, à padaria, à paragem do autocarro, ao vosso local de trabalho, perguntem à pessoa que está ao vosso lado se vos consegue dar nomes de 2 invasoras. E se não conseguirem, ajudem-nas a saber um pouco mais sobre estas espécies e a espicaçar e a alertar para este tema, ok? E muito boa noite a todos. Obrigadíssima, Paula, gostei muito. Eu acho que nós somos Obrigada também pelo palestrantes, convite não sei e como é que obrigada a aconteceu isto. todos pela presença e pela participação. Muito obrigada. Okay. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada.